Não será presencial, como nós já havíamos programado antes, toda ela será de maneira remota. A seguir, teremos o discurso de encerramento, que será feito pelo professor Dr. Simone Moura, o vice-reitor para a área acadêmica da Unicef. Mesmo para fechar, teremos a foto de ocasião. Para já, convido o Dr. Edgar Cambaza para notas de boas-vindas e objetivos do programa. Obrigado, obrigado. Talvez levantar um pouco assim. Sim, boa tarde a todos, boa tarde a todos para mais uma sessão de conexões acadêmicas. Desta vez para falar sobre um assunto muito sensível. Posso dizer que é um assunto que eu acredito que vai ficar marcado na história e já está, já tem muitos aspectos que realmente são típicos do que nós vemos em livros de história. Eh, esta década, esta década vai ser lembrada, eu acredito, por alguns eventos que nós já vimos. Um deles é a Covid-19, não é? Que durante 2 a 3 anos forçaram tanta gente a ficar em casa e aquelas medidas que nós conhecemos. Outro aspecto que vai ficar marcado para esta década é a inteligência artificial, não é? Pelo menos a generativa e que vai ganhando relevância. O terceiro, eu acho que vai ser a crise de petróleo, por causa dos conflitos Israel, Irão, e com envolvimento também dos Estados Unidos e muitos outros países, particularmente porque por causa disso está a resultar uma grande crise, né, de distribuição de gasolina, petróleo, não é, por todo o mundo. Nós, como Moçambique, como um país em desenvolvimento e um país que compra esse petróleo, mas que não está diretamente envolvido naquele conflito, não é? Nós somos espectadores, mas também sofremos as consequências. Acho que este encontro vai ser uma boa oportunidade para os colegas que são especialistas na área, nestas áreas de política, economia, não é? Mesmo direito e tudo que está envolvido nisto. Eh, Acredito que nós vamos aprender muito dos nossos colegas, ter uma visão um pouco mais profunda, eh, mais, eh, vou dizer, com pés em terra sobre o que está a acontecer e, acima de tudo, o que vai acontecer a nível de Moçambique. Porque isso parece estar a cair do céu, não é? E isto vai nos ajudar a todos, não só como académicos, vai nos ajudar como pessoas e vamos saber talvez um pouco melhor como navegar esta época que parece ser um tanto sensível para todos nós. E muito obrigado. Temos aqui, acho que já temos o doutor Celestino aqui conosco, não é? Temos o doutor Lúcio Mavundia, e o doutor Wilker vai se juntar a nós a qualquer momento para poderem, vou dizer, nesta mesa redonda, realmente discutir a fundo este assunto. Então, muito obrigado e, bem, Lucas, acho que podemos prosseguir com a sessão. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Cambaza. Agora gostaria de convidar o mestre Álvaro de Moeda para a apresentação dos oradores. Boa tarde, muito obrigado, mestre Lucas.
E primeiro dizer, eu sou Álvaro de Mbuenda, serei moderador desta nossa mesa redonda. Dizer que a nossa mesa redonda será composta por eu como moderador, com o professor Lúcio Mavundla, com o professor Celestino Fernando e com o mestre Wilker Dias, onde que vamos primeiro vai falar sobre o potencial impacto do conflito israelo-iraniano sobre o ambiente político econômico moçambicano. Dizer que estamos aqui para discutir um tema atual, relevante e com potenciais repercussões profundas sobre o nosso país, porque em algum momento nós pensamos que este conflito era simplesmente, parecia ser uma tensão do Médio Oriente, e nos últimos meses transformou-se num confronto direto, né? Tanto como para nós e tanto como para os outros intervenientes do sistema internacional. E caracterizado com alguns ataques nas instalações diplomáticas, a interrupção do Mar Vermelho, envolvimento dos atores como como o Hezbollah, entre outros, na vizinhança, tanto como dentro do Irão, entre outros países. O grande objetivo do nosso webinário não é apenas informar, mas sim dialogar, questionar e construir recomendações para o nosso sistema internacional, assumindo que a Universidade Aberta e Sede, como um mecanismo de produção de conhecimento, alguma coisa pode deixar para ajudar nesse processo. Para já, eu vou deixar, que eu vou caracterizar como é que será feita a nossa conversa, a nossa mesa redonda. Nós vamos caracterizar e vamos deixar como se fosse uma conversa. É um processo, é um processo de construção de conhecimento, não uma prova, como dizia o professor Lúcio. Dizer que o nosso formato vai ser um formato de conversa, né? Uma mesa redonda sem apresentações formais, né, em que eu estarei eu como moderador e vamos conversar com os oradores. E a nossa mesa redonda também está ou estará dividido em blocos. Para a nossa mesa, nós selecionamos 5 blocos importantes e que esses blocos vão nos ajudar a perceber melhor em torno desse assunto. E depois de falar sobre os blocos com os 3 intervenientes, nós vamos passar para uma discussão com o público em geral. O objetivo aqui é nós usarmos 2 horas de tempo e, por fim, nós construirmos esse conhecimento sobre, sobre, sobre este conflito, esta situação em que Moçambique vive dia a dia. Eh, Vou chamar o professor Celestino, junto do professor Lúcio, primeiro o professor Celestino, depois o professor Lúcio, para se apresentar e nós podemos começar com a nossa conversa. Professor Celestino? Muito obrigado. Não sei se conseguem me ouvir. Sim, conseguimos. Primeiro agradecer à Universidade Aberta e Sede e a toda a equipe da pesquisa e extensão e ao Dr. Luiz Diogo, que contactou-me. Muito obrigado. Como já vem, o professor diz, o meu nome é Celestino Tapereira Fernando e vou estar convosco a partilhar do pouco que eu entendo sobre essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Lúcio. Bom, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Permitam antes agradecer à Direção de Pesquisa e Extensão por nos ter confiado esta missão de deixar um pouco da nossa percepção sobre este conflito que acontece fora do território moçambicano, mas sob maneira impacta aquilo que é a geopolítica, impacta aquilo que é a economia
dos países, e Moçambique não é um assunto isolado. Meu nome é Lúcio Mavunda e faço parte desta mesa redonda como um dos oradores. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Lúcio. Enquanto o mestre Wilker não se faz presente, nós podemos começar e dizer que esta mesa redonda, nós acreditamos que vai ajudar a construirmos este conhecimento sobre conflito, porque em algum momento nós só vivemos o conflito, ou seja, vivemos o conflito, mas isso vai nos ajudar a perceber o impacto que o Moçambique também tem tido. Professor Celestino, eh, para começar, nós vamos falar sobre um dos grandes blocos, que é o contexto geopolítico e regional deste conflito. Então, gostaria que começasse a nos situar, né, professor Celestino, como especialista, como conhecedor desse processo geopolítico e histórico do conflito Israel-Irão. Então, gostaríamos de situar quais são as principais novidades do conflito Israel-Irão nos últimos 6 meses, né, que justificam uma reavaliação do impacto para os países como Moçambique, entre outros. Especificamente, em torno dos ataques cibernéticos, os mísseis hipersônicos e envolvimento dos proxies. Por favor, professor. Muito obrigado. Primeiro devemos recordar que depois da Revolução Islâmica de 1979, os Estados Unidos e Irã deixam de ter uma cooperação direita desde 1979 e a partir de 1980 o Irã e os Estados Unidos deixam de ter embaixadas em dois países, cuja essa situação eles começam a usar outros países para conseguir fazer as negociações ou quando, por exemplo, quando o Irã precisa de fazer uma intervenção ou um pedido ou qualquer coisa que ele precisar em Washington, ele usa a Rússia, usa a Suíça desde 1980. Isso vai até aos tempos atuais. Significa que a relação que existe entre o Irã e Estados Unidos, ele já vem desde 1900, já vem azeda desde 1980. E a mesma coisa, os Estados Unidos, quando precisa alguma coisa em Telã, que é o Irã, usa Paquistão para fazer chegar as informações que os Estados Unidos precisa dentro do território iraniano. Então, dentro esta toda fundamentação, ou dentro dessa tensão política, já existe ou como possamos dizer, um distanciamento entre as negociações econômicas. Primeiro ponto, os Estados Unidos, aqui há duas cooperações que os Estados Unidos usa. Aliás, há dois problemas que os Estados Unidos às vezes esconde quando ataca o Irã. Primeiramente, os Estados Unidos está na questão de dizer que o Irã não pode participar nas construções nucleares, porque nós sabemos que o Irã até agora tem por volta de 400 quilos de urânio enriquecido. E isso incomoda bastante os Estados Unidos, porque dentro, em breve, ele pode construir armas nucleares, apesar de que o Irã defende que o urânio que está a fazer é para fazer processo nuclear para usos civis. E isto os Estados Unidos tem negado nessa perspectiva. Mas o que está a acontecer pelos Estados Unidos é mais a guerra econômica do que uma guerra nuclear. Por quê? Na entrada aliás, na saída do governo dos democratas, já havia uma ruptura ou uma queda da economia dos Estados Unidos e a queda também do petróleo, aliás, das reservas do petróleo. Sabemos que os Estados Unidos é um dos países que tem mais reservas de petróleo, apesar de não ter as bacias petrolíferas dentro do seu continente. Então,
nesta circunstância, o que os Estados Unidos têm que fazer para recuperar sua hegemonia econômica e não necessariamente, não necessariamente militar? Ele começa a fazer aquelas sanções que começou a fazer na entrada de Donald Trump. Ali, primeiro, era questão da revitalização do dólar ao nível regional, assim como internacional, e também a questão do reconhecimento dos Estados Unidos, que estava mais deplorável por não conseguir superar a Rússia e a China, porque nós temos visto em termos do PIB dos Estados Unidos, apesar de ser uma das grandes potências, mas em termos da produção e exportação dos bens necessários, a China está muito mais além do que dos Estados Unidos. O que está a fazer é aquilo que nós encontramos desde a existência das nações em que começou esta conversão política para cimentar a economia das potências. Começou isso com a Inglaterra. Se nós voltarmos mais para a história, vimos que a Grécia também fazia isso, e China, com o Império Qin, fazia isso quando ele lançava as pestes chinesas para a recuperação da economia. Então, não é uma novidade histórica. Não é uma novidade histórica. Nós tivemos a década 60, aliás, a década 70, em que Estados Unidos, para recuperar a sua economia, devia declarar as falências das imobiliárias, que conseguiu captar muito dinheiro dos investidores internacionais que estavam dentro a investir nos Estados Unidos. Então, para recuperar a sua reserva de petróleo, o que tem que fazer? Primeiro, ele devia primeiro capturar o Maduro, que o Maduro também não foi capturado por uma questão política. Também o Maduro precisou de fazer aquilo porque tinha dívida com a China. É preciso compreender a situação geopolítica. O Maduro não foi capturado, foi uma negociação, porque os Estados Unidos, quando captura alguém, ele faz um show-off. Mas houve uma negociação porque a China tinha, o Maduro tinha uma super dívida com a China que não poderia acontecer. Depois da capturação do Maduro, a China foi reivindicar a dívida e a substituto da China, da Venezuela, começou a dizer que não, quem fez a dívida e tinha termos de referência era o Maduro. Então primeiro precisamos de que o Maduro saia da cadeia para negociar, para poder fazer isso. Veja só, o que faz os Estados Unidos? Faz uma construção da sua intervenção, para que fazer entender que, afinal de contas, a intervenção dos Estados Unidos não é de um colapso econômico que eles estavam quase a beira, entrar mais, sim, é uma questão da intervenção social para a reorganização do globo. Não é a reorganização do globo, a reorganização internacional, não. É a reorganização dos Estados Unidos da América. Então, atacando o Irã, com protesto de golpe. Então, ali há muitos. O dólar aumenta, valoriza-se mais, as pessoas vão procurar mais dólar para fazer novas rotas comerciais e a sua hegemonia vai crescendo, apesar de que há uma inflação nos Estados Unidos, mas a sua economia o dólar vai ter mais procura. E as novas rotas vão se construindo. Quando se construem as novas rotas, já não vai, sempre vai ter que, o dólar vai ter que ser usado internacionalmente. Então, são essas questões que os Estados Unidos, já vimos da Revolução Russa, já vimos isso também da Inglaterra, que é pai dessas manobras, que o filho, os Estados Unidos, incorporou e está a tornar-se mais mestre nessa situação. Então, todas essas questões é por causa da revitalização da economia norte-americana. Por quê? Veja só, já temos as novas rotas. Dentro das novas rotas, o dólar, que são divisas internacionais, acaba sendo mais procurado do que antes.
Antes já havia outras moedas que que poderia se negociar, mas com essa toda a ruptura, os Estados Unidos acaba de revitalizar, acaba de tendo mais uma pujança econômica internacional. No contexto africano, a África devia aprender, desde a década de 60 para aqui, que, afinal de contas, as rotas comerciais não podem ser umas rotas definitivas ou dogmáticas. Definitiva, dizer que só nós devemos importar o combustível no Médio Oriente. O que, por exemplo, indo geralmente na África Austral, nós temos as refinarias de Cabinda, que tem tem uma capacidade de 30 mil barris por dia, e temos a refinaria de Luanda, que tem 65, e também tem um projeto de abertura das refinarias de Labito e Soio. Então, o que devia fazer a SADC e a África como um continente? Era apoiar a potencialidade de Angola, e também Angola aproveitar esta ocasião para criar uma hegemonia da venda do seu petróleo dentro do próprio continente africano. Porque a cada continente deve ter uma reserva. Por exemplo, dentro da região austral, devia-se ter um país. Por exemplo, temos a Angola, que é um dos maiores produtos, que tem um dos maiores jazidos de petróleo, e dentro da SADC criar um projeto que é um financiamento da autossuficiência de combustível dentro da região. Não poderíamos preocupar-se em importar o gás de Médio Oriente ou da Venezuela para o continente ou para a região africana. Então, o que tem que se fazer? É aproveitar este conflito para criar novas oportunidades, quer da própria Angola, assim como da África Austral. Para além disso, como eu estava a dizer, que a África em si, nós temos o petróleo em Nigéria, temos no Brasil e temos na Venezuela. Então, é o momento de criar novas alianças diplomáticas, alianças de negócio, para ir ao encontro desses países e negociar os mesmos preços que acontecem no Médio Oriente e tentar criar um mecanismo da escoação desse petróleo já refinado para o nosso continente. Mas o que deve mesmo termos a consciência ou estudar é que Angola, como um país da África Austral, deve potencializar o seu projeto de refinaria para distribuir a todos os países da África Austral, e assim não teremos em que cada convulsão social que acontece fora do continente ou fora do continente afete-nos 30 dias depois. É muito triste ver que depois das convulsões que estão a acontecer, 30 dias depois, os países já estão totalmente a sentir-se a falta de petróleo, a economia baixando, porque quando vai a falta de petróleo dentro do continente ou assim dos países, vai afetando até a questão financeira, okay? Porque vai afetando também a questão de escoação de produtos. Pode aparecer até nos portos, mas quem vai levar do porto para distribuição para distribuição nos interiores do país? Não existiria, porque os caminhões, assim como as locomotivas, nós somos um continente que totalmente não tem as locomotivas o que usam corrente elétrica, tudo é dependente do petróleo, que estou a falar de gasolina e combustível. Então, a África como um continente deve se refazer, porque tem países que têm uma potencialidade do petróleo, mas o que falta são as refinarias de gabarito internacional para a exportação. Por exemplo, até Angola agora,
as duas refinarias não conseguem abastecer todo Angola, não é autossuficiente. Então, as próximas cimeiras que a SADC, a União Africana, deve fazer é a questão da revitalização do continente, olhando para a economia, olhando para a ciência, porque não se vai à economia sem uma construção científica. É Sim, professor. preciso fazer uma construção científica, formar os indivíduos para manejar, manipular essas indústrias e para garantir todas as qualidades que existem para o mercado internacional, não apenas africano, assim como europeu. Então, mas isto passa-se por uma autoconsciência e o reconhecimento do conhecimento científico e dos países. Para além disso, por exemplo, as nossas empresas africanas, as grandes indústrias, eles não disponibilizam bolsa de estudo para os cursos específicos. Mesmo, veja aqui em Moçambique, temos gás natural e temos a mineração, como aqui na província de Manica e os outros, mas não há de ouvir nenhuma das empresas mineradoras a financiar, a criar bolsa de estudo para depois escoar esses elementos ou esses indivíduos formados pelas bolsas para trabalhar nas próprias suas empresas como mão de obra para essa refinaria. Então, Sim, nestas professor. circunstâncias, neste Não, contexto, o que nós devemos fazer como acadêmicos e universidade é tentar negociar com as empresas que nós temos cooperação para financiar, ter bolsa de estudo, para depois estas mãos de obra conseguirem resolver o problema que nós estamos a resolver. Nós somos refém porque a parte acadêmica não existe. E por isso somos refém. Veja que todas as máquinas dessa refinaria que tem em Angola, quando uma peça estraga-se, deve-se recorrer à Europa, assim como ao Médio Oriente, para a compra das peças. Então, é um muito momento obrigado, professor. a partir daqui, para compreender que precisamos da academia para o nosso autodesenvolvimento e o nosso crescimento industrial. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Nós ainda vamos aprofundar mais em torno do assunto. Eh, Como nós ainda estamos no primeiro bloco, que é mesmo o contexto geopolítico e global eh, desta guerra, eu queria convidar o professor Lúcio. Professor Lúcio, eh, nós recentemente vimos os Houthis a fazer alguns ataques a nível do Mar Vermelho, isto que em algum momento nós podemos considerar como crise do Mar Vermelho. Então, e isto tem afetado diretamente as rotas marítimas que servem à costa moçambicana. eh. Na sua opinião, que consequências concretas já sentimos ao nível de prazos de entrega de custos e seguro de carga? Bom, mais uma vez, obrigado. Como dizia na minha primeira intervenção, quando me apresentava, é importante percebermos que este conflito ah, vai acontecendo ao nível daqueles dois países, que é o Irão e o Israel, mas no final do dia, os impactos do mesmo são sentidos à escala mundial. E, como dizia também, Moçambique não fica alheio a esses impactos. Ah, Se formos a pegar um pouco a fala do meu colega de painel, ficou claro que uma das coisas que nos faz debater hoje como mundo essa questão do conflito Israel e Irão é o fato de estar ali a verificar-se uma escalada, não é, desse conflito a cada dia, e isso coloca em causa uma grande rota, uma grande hidrovia que nós temos, que é o Estreito de Hormuz. Nesse estreito, vamos lá, transporta-se mais de 20% daquilo que é a mercadorias diversas, não é? Passam por esse estreito. E uma das mercadorias que mexe em grande escala com o mundo é o petróleo, por ser uma grande fonte de energia e também por ser uma matéria-prima para a produção do asfalto,
do diesel, da gasolina, que hoje vemos filas longas a nível da cidade da Beira, assim como de outras capitais provinciais de Moçambique. Isso porque este recurso é extremamente importante, mexe com a economia do mundo, mexe com a economia dos continentes, da região e também com a economia de Moçambique. Então, era só um pequeno contexto, a razão pela qual nos estamos preocupados quando esse conflito vai escalando, não é? Isso revela um ataque àquilo que é a economia dos países. Mas indo ao concreto, a questão que coloca o nosso moderador, que impacto nossa economia tem, não é? Que impacto na economia, sobretudo a economia moçambicana, não é? Que é onde estamos inseridos, é que este ataque vai mexer com aquilo que é o poder de compra, não é? Vai mexer com o bolso cidadão, não é? Uma vez que os combustíveis, na verdade, mexem com aquilo que é a cadeia de produção. Podemos imaginar, por exemplo, uma padaria, não é? Essa padaria, e não se pode pensar que ela funcione sem os combustíveis. Podemos olhar, por exemplo, para os grandes projetos que o país tem, que é de revitalizar, se calhar, a própria N1. Esse grande recurso petróleo traz-nos aqui o asfalto, que é muito usado na construção das grandes cidades, não é? Então, é, na verdade, um recurso que mexe com aquilo que é a economia dos países. Já dizia também o colega do painel, falou aqui da questão de maior procura pelo dólar. Moçambique já enfrentava um grande problema de divisas, não é? Que garantia a aquisição de produtos fora do território moçambicano. E com este aumento, não é, dos preços dos combustíveis, preço do petróleo, desculpe, derivado da maior procura e pouca oferta, então o que vai acontecer é que os preços desse produto podem inflacionar. Inflacionando os preços mexe com toda a cadeia, não é? Quer dizer, o homem do mototáxi vai aumentar o preço de uma viagem, os homens do transporte público vão ser também obrigados a mexer com o preço e automaticamente quem sofre no final do dia é o cidadão, porque vai se cobrar mais para fornecer o mesmo serviço que outrora fornecia-se a valor relativamente menor. Então, essa seria uma das primeiras questões que teríamos aqui que ver, que é a questão da redução do poder de compra, né? Por parte do cidadão. Outra questão que ele muito bem falou é a questão que o mundo também já conversa muito, que é a questão de definir outras rotas alternativas a esta grande rota, não é, que passa pelo estreito. Mas isso levaria algum tempo e tem também custos elevadíssimos, que se calhar agora o mundo não está preparado a suportar para contornar esta questão desta grande hidrovia que é o Estreito de Hormuz. Outra questão que podemos falar aqui como um impacto dessa escalada, não é, do conflito entre esses dois países é que os governos de alguns países, sobretudo os países em via de desenvolvimento como é o nosso, vão ter uma situação de ter que dedicar os seus recursos financeiros à aquisição daquilo que são os combustíveis. E acontecer isso, vai se negar aquilo que é um direito básico, que é fornecer serviços básicos, que é saúde, educação, investimento em infraestruturas diversas, porque vamos concentrar esforço em incrementar aquilo que é o valor de compra dos produtos, não é? Para termos o combustível em território moçambicano. Então, isso é o que está a acontecer, não é? No nosso contexto e por conta dessa escalada do conflito, porque o Irão tem o controle desse estreito e, em algum momento, até pode usar esse estreito para lograr seus intentos, que muito bem podem explicar os colegas que estudam as ciências políticas, não é? Mas a grande coisa é que essa escalada ameaça
o fecho do Estreito de Hormuz, que é uma grande hidrovia para todo o mundo. Não é? É por lá que, inclusive, o Catar, que é um produtor de gás a nível mundial, também sente-se refém, porque usa este mesmo canal para tirar esse produto para os outros países que o precisam. E não é uma mercadoria que pode se conservar por muito tempo. Então, isso pode também acarretar alguma engenharia por parte do Catar, assim como de outros países, não é? Para além disso, também mexe com a economia dos dois países, porque, como pode imaginar, era uma grande fonte de receita para os dois países envolvidos nesse conflito, sobretudo para o Irão. Essa grande hidrovia trazia receita para o país. Então, ah, pode também se olhar para a questão da desvalorização do metical face ao dólar, que é a moeda que permite essa transação, não é? Internacional. Então, significa que vamos precisar de mais unidades de metical para comprar a mesma quantidade de um barril de petróleo que antes comprávamos a um valor relativamente menor. Então, isso vai condicionar, não é, aquilo que é a economia moçambicana e que sai a economia africana e do mundo. Então, é o que eu posso deixar por enquanto, caro moderador, no que diz respeito aos impactos econômicos deste conflito entre Israel e o Irã. Muito obrigado, professor Lúcio. Vejo aqui que o mestre Wilker já se faz presente na nossa sala. Mestre Wilker, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muitíssimo obrigado pelo convite e perdão pela demora. Por razões técnicas, acabei tendo algumas dificuldades, mas cá estou, obrigado. Muito obrigado, mestre Wilker. Nós estamos aqui a falar estamos a falar sobre o nosso tema, que é o potencial impacto do conflito israelo-iraniano sobre o ambiente político e econômico moçambicano. E como num formato de mesa redonda em que todos vamos conversar, vamos produzir conhecimento como universidade para contribuir neste processo que o mundo tem vivido. Então, numa primeira fase, nós estávamos a falar do bloco 1 da nossa conversa, que é contexto geopolítico global e regional. E mestre Wilker, como especialista em ciência política, também em relações internacionais, entre muitas áreas que tem apresentado a nível nacional e internacional, o que nós temos agora como preocupação, o professor Celestino muito bem disse, muito bem falou sobre a relação entre Estados Unidos, Irão, Israel, esta relação que nós, como especialistas em ciência política e relações internacionais, temos conhecimento que já existiu uma relação muito forte entre Irão e Estados Unidos e esta mudança de relação desde 79, como o professor Celestino disse, a nossa grande preocupação para o Mr. Wilker é como tem evoluído o alinhamento dos países africanos, nomeadamente da África Austral, face a esse conflito. E que espaço resta a Moçambique para uma diplomacia autônoma, tendo em conta a pressão dos blocos ocidentais e orientais? Muito obrigado. O microfone está desligado, mas não conseguimos ouvir. Agora não sei se, acho que sim. Agora sim. Agora sim. Obrigado. Acredito que os meus colegas já terão feito uma boa radiografia a nível histórico, mas também em outras componentes. Indo mais concretamente a nível diplomático, eu acho que parece que não passou desapercebido por algumas pessoas, mas o fato de nós termos nos comunicado com os Emirados Árabes ia mostrar aquele que é o nosso apoio aos mesmos em comunicado que foi divulgado por parte do governo dos Emirados Árabes. Isto acaba também revelando um pouco daquilo que é o nosso posicionamento a nível deste conflito. Passou desapercebido, como eu dizia, mas diplomaticamente este gesto que foi apresentado por Moçambique pode ter algumas repercussões relativamente àquela que é a nossa escolha. Se formos a ver, Moçambique sempre praticamente foi neutro relativamente às questões ligadas a conflitos internacionais. Isto também, o que assim o diz, é a nossa própria política externa, não é?
que é mais pautar pela paz e etc., a neutralidade sempre foi aquele que é o nosso lado. Agora, termos este posicionamento por parte do governo, por um lado, acaba indo fora daquela que é a nossa política externa e, por outro lado, acaba também delimitando em linhas indiretas aqueles que poderão ser, aquilo que poderá ser o lado que Moçambique escolheu neste conflito. Porque, se nós formos a ver, os Emirados Árabes e alguns outros pontos a nível do Médio Oriente acabam sendo também pontos de ataque por parte do Irão, porque albergam, segundo o Irão, interesses norte-americanos. Atacando esses interesses norte-americanos dentro dos Emirados Árabes, infalivelmente demonstra-se que há uma inclinação por parte daquele país ou daquele ponto diretamente aos Estados Unidos da América e ao Ocidente. E quando Moçambique faz um posicionamento desta natureza, está abandonando a neutralidade, na minha opinião, está a partir para aquilo que é uma escolha a nível indireto. Esta escolha pode até ter as suas consequências a nível diplomático e foi por esse motivo que não foi assim divulgado também amplamente esse contacto telefônico que foi mantido entre os dois líderes dos dois países. Então, em breves linhas, eu acho que fica demonstrado que os interesses econômicos, neste caso concreto de Moçambique, acabaram falando mais alto a nível deste ponto. Mas, por um lado, se formos olhar não só de Moçambique, mas por um lado do povo moçambicanos e principalmente a maior parte dos entendedores desta matéria, pode-se até dizer que a uma altura destas os Estados Unidos saem derrotados desta guerra existencial entre o Irão, os Estados Unidos e Israel. Ou seja, Israel e os Estados Unidos acabam sendo os principais derrotados nesta guerra, porque primeiro não se contava a resposta que o Irão iria dar, fora o fato de não contar com a resposta que o Irão iria dar, e mesmo a questão da durabilidade desta guerra, em que mesmo com a morte do líder xiita, verificou-se esta mudança, mas por conseguinte parece que aquela que era a base inicial do conflito não decresceu e pelo contrário, até parece que houve um acréscimo, um aumento daquelas que foram as ofensivas realizadas por parte do Irã a demonstrar aquela que é a sua pujança. Este fato de derrota, na minha opinião, acaba também sendo observada como um ponto de travagem, principalmente para grande parte dos moçambicanos, para aqueles que eram os atropelos flagrantes por parte do Donald Trump, que acaba também tendo consequências para o mundo. Por que eu digo, faço menção a este aspecto? Porque esta guerra no Irão, muita gente olha apenas na componente, na perspectiva econômica, mas a derrota dos Estados Unidos nesta guerra acaba também tendo consequências positivas para Moçambique no que diz respeito ao direito internacional. Por que eu faço menção a isso? Porque com a questão que foi levantada pelos Estados Unidos na Venezuela, as ameaças aos outros países da América Latina e etc., fizeram com que Donald Trump pudesse pontapear aquele que era o direito internacional, demonstrando, por um lado, quem é que manda nos Estados Unidos, ou melhor, no mundo, é quem tem o poderio econômico, neste caso concreto, os Estados Unidos da América. Sentiam-se todos poderosos a nível mundial e, automaticamente, com este posicionamento que foi demonstrado por parte do Irão, acaba colocando como um ponto de travagem aquela que era a destruição do próprio direito internacional sob o olhar pávido daquela que eram algumas agências, como no caso concreto das Nações Unidas, que acabou não tendo um papel relevante nem na Venezuela, nem nos outros pontos de ameaça, e principalmente agora sobre o Irão. E isto para Moçambique é positivo, principalmente para os moçambicanos, porque a princípio, se formos olhar no contexto pós-manifestações, grupos de cidadãos recorreram até ao direito internacional para poder salvaguardar aqueles que eram os interesses e principalmente os direitos humanos. E ao pontapear esta questão do direito internacional, que entra esta componente dos direitos humanos também, isto acaba também tendo consequências políticas para o país e pode automaticamente fazer com que situações de gênero ligadas aos atropelos de direitos humanos aconteçam.
em Moçambique, mas não só em Moçambique, nos outros pontos a nível mundial, também acaba-se tendo a mesma percepção da questão da inoperacionalidade ou da ineficiência do próprio direito internacional. Então, há aqui dois pesos que nós devemos ter em conta, em que o primeiro são sim as consequências econômicas que nós verificamos, mas também as consequências naquelas que são as áreas relacionadas com a questão do próprio direito internacional. Se calhar, mais em frente, para não monopolizar, posso voltar um pouco ao raciocínio no que diz respeito à questão do direito, não, na questão mais econômica como consequência para o nosso país. Obrigado. Muito obrigado, Mestre Wilker. Mais para frente ainda vamos conversar sobre a parte diplomática dentro deste assunto. Muito obrigado. Nós, reparando para aquilo que são impactos políticos diplomáticos para Moçambique, Mestre Wilker muito bem explicou, a grande preocupação também, a Turquia, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e outros atores do Médio Oriente, eles investem diretamente em Moçambique na área de energia, de construção, entre outras. Como esse conflito pode redicionar ou criar uma outra direção ou congelar esses investimentos, na sua opinião, Mr. Wilkers? Esse conflito poderia trazer implicações de congelamento dos investimentos se Moçambique, por exemplo, se posicionasse publicamente a favor do Irão. Porque, se formos a ver, o Irão está a atacar a esses países. A Turquia não ficou de fora. A título de exemplo, a Turquia é um dos países que tem estado a sofrer os ataques por parte do Irão como consequência desta infantilidade, do meu lado, mas também, por outro lado, daquilo que é esta tentativa frustrada por parte dos Estados Unidos da América. Então, se formos olhar, se Moçambique tivesse um posicionamento contrário, aí sim nós poderíamos ter consequências, mas Moçambique teve um posicionamento mais pró, embora discreto, para não criar alaridos também, porque Moçambique tem uma excelente relação com os outros países. Nós verificamos fotografias, por exemplo, a circular nas redes sociais do passado, em que o ex-presidente Filipe Jacinto Nunes manteve um encontro com o líder que acabou perdendo a vida, o Ayatollahs e etc. Então, é preciso que nós tenhamos isto em mente, que, pese embora nós tenhamos um posicionamento que foi mais para salvaguardar o nosso lado economicamente, por uma outra vertente, nós temos que também observar este silêncio por parte de Moçambique a nível diplomático, a nível dos mídias, como uma forma também de tentar conter aquelas suas boas relações com o Irão, mas não só com o Irão, com os outros países a nível do globo, que também são aliados do próprio Irão, se formos a ver, pese embora, acredito que os aliados do Irão estão neste preciso momento mais quietos do que outra coisa, que automaticamente é uma mensagem também que se transmite ao mundo neste preciso momento. Muito obrigado, Mr. Wilker. Professor Celestino, numa situação em que Moçambique mantém relações cordiais com Israel na cooperação agrícola, de segurança, de inteligência e também com o Irão na comissão mista da saúde, entre outras, como gerir essa dupla lealdade sem desagradar a nenhuma das partes, especialmente num contexto de polarização extrema? O Mestre Wilker muito bem explicou quando estava a falar sobre a relação diplomática e o posicionamento dos Estados Unidos. Mas que impacto nós podemos ter em torno dessa dupla relação que Moçambique tem com Israel? Agricultura, segurança, inteligência, que nós muito bem temos como conhecimento que muitos dos nossos irmãos de serviço de formação são treinados nesses países. O que o professor Celestino tem a nos dizer em torno desse posicionamento de Moçambique? Eu acho que Moçambique, ele, como país, deve continuar a ser neutro. Primeiro, por sermos um país que estende as mãos por tudo e por nada. Então, tomar um posicionamento e criar Moçambique não está em condições
para ter uma sanção econômica. Não está em condições até hoje. Então, a posição que Moçambique deve tomar é a mesma posição que está tomando, da neutralidade. Mas, dentro da neutralidade, você deve omitir opiniões, cujas essas opiniões não podem ser tendenciosas, mas devem ser reconciliadoras. Porque Moçambique como país precisa dos dois países para a sua sobrevivência. Então, eu tenho dito assim, está em bom caminho no seu posicionamento como neutro, apesar de que às vezes existe, como dizia o mestre Iker, mas isso já é uma questão para quem que quer fazer a interpretação do discurso para chegar até lá. Mas o que deve fazer é continuar com a neutralidade, sentar com os dois países, apelar que os dois países conversem como usando as relações diplomáticas, mesmo existindo, não existindo, usando os amigos da cooperação para terminar com essa guerra. Não pode tomar um partido. Se tomar um partido, vai sobrar para o país, e o Moçambique não está totalmente habilitado para fazer essa situação. Então, eu recomendo que ainda precisa de estar fora, em cima do muro, para assistir, mas apelando que não se agride, para que a economia volte a fluir para todos os países. Muito obrigado, professor Celestino. Professor Lúcio, reparando mais pela parte econômica, financeira, do crescimento e de alguns desafios que Moçambique tem enfrentado economicamente, como é que essa dupla relação pode colocar em causa o desenvolvimento e a estabilidade econômica em Moçambique? Bom, muito obrigado. Primeiro, deixou aqui uma nota importante, que são as relações que existem entre esses dois países e o nosso, não é? E os colegas também avançaram alguns princípios que os cientistas políticos defendem, que é a questão da neutralidade, não é? A questão de estar ali no muro pendurado, que defende-se a questão do low profile, não é? Que é não se expor tanto naquilo que são a sua visão como país, ou a questão de aliança a o favoritismo a em relação ao outro. Já disseram muito bem os colegas, mas essa questão, Moçambique é um país, vamos lá, de economia frágil, não é? E estar no muro nessa altura pode ser uma questão que lhe favorece muito, não é? Sobretudo para manter a relação econômica que tem com esses dois países, não é? E não aparecer, como dizia já o Wilker, como quem apoia, vamos lá, o Irão, não é? Mesmo mostrando que apoia, mas tem que o fazer usando algumas técnicas diplomáticas, não é? Que foram bem descritas aqui. Agora, para o nosso lado, seria penoso, não é? Nessa altura, tomamos partido no que diz respeito a questões econômicas, não é? Então, o que nos resta mesmo é estarmos no muro pendurados e salvaguardarmos as relações que nós temos com esses dois países, que precisamos muito, muito deles, não é? Então, é o que eu podia dizer, para não debruçar muito em questões mais das ciências políticas. Acabo aqui tropeçando, mas subscrevo o que disseram os colegas do painel. Obrigado. Muito obrigado, professor Lúcio. E, professor Lúcio, ainda com o professor Lúcio, reparado para os impactos econômicos, energia, finanças, comércio, eh, como é que a ameaça da interrupção do Estreito de Hormuz, visto que o professor Lúcio, quando esteve a falar, falou dos 20% do petróleo mundial e da economia mundial é controlada naquele Estreito de Hormuz. Qual é o cenário mais provável para os preços dos combustíveis em Moçambique nos próximos 3 meses? E em que impacto imediato sobre a inflação e o custo de vida isso pode nos trazer? Bom, existe um princípio basilar da economia, que é o princípio da procura e da oferta, não é? Quer dizer, quanto mais procuramos um produto e este é pouco ofertado,
isso pode influenciar naquilo que é o preço do próprio produto. Então, é provável que dentro de meses, não é? O preço do combustível possa ser incrementado. Pois, embora nós continuamos com narrativas de dizer que o preço não vai aumentar, mas a continuar assim, não é? A continuar essa interdição ou alguma exclusividade para usar o Estreito de Hormuz para a circulação de mercadorias, podemos, a certo ponto, chegar a um momento em que nós vamos ser obrigados a aumentar os preços dos combustíveis, não é? E vai igualmente também trazer um cenário de escassez deste recurso importante para a economia dos países. E isso pode trazer um problema para a nossa economia, não é? Ou para o nosso governo também em particular, que é a questão de retrocedermos em algumas políticas que visam a, a garantia de emprego para a juventude, que tanto se fala. Estamos a falar de um cenário de empresas que vão ter dificuldade de manter os seus colaboradores, automaticamente serão obrigadas a dispensá-los, não é? Porque não vão ter como remunerar esses colaboradores no final. Estamos a falar do governo que vai incrementar os níveis de dívida pública que já temos em Moçambique, não é? E tudo isso por conta desses preços de combustível. E já falava na minha primeira intervenção da questão da escassez de divisas. Moçambique não tem divisas. Nós continuamos ainda com narrativas de temos, sim, mas elas não existem. Nós não vemos onde estão as divisas para garantir esta compra. E se calhar, só para aproveitar essa deixa, se calhar podíamos começar aqui a, a usar a técnica dos contratos futuros, não é? Que é pagar hoje, não é? Para beneficiar amanhã. Pois, embora isso acarreta alguns riscos, mas nós não devemos ser indivíduos que temem muito arriscar, porque nessa altura temos que fazer isso, que é pagar os combustíveis antes, não é? Nem que eles flutuem, que isso é fixar o preço hoje com as grandes gasolineiras que existem a nível internacional, de modo que o preço não incremente, mas nós paguemos o preço que fixamos no ato da assinatura do contrato com aquela entidade. Então, dizer que, de facto, mais cedo ou mais tarde, o preço do petróleo pode sim oscilar pela positiva. E muito obrigado. Muito obrigado, professor Lúcio. Eh, e feliz ou infelizmente, estamos hoje aqui a falar a falar sobre os impactos econômicos de Moçambique nos últimos dias tem vivido essa escassez do combustível, que já pode em algum momento ser um sinal, professor Lúcio. É sim um sinal, pois embora as narrativas governamentais digam o contrário, não é? Sim. Ainda hoje circularam informações de que não há escassez, mas quando nós circulamos pelas artérias das capitais, vemos pessoas que não conseguem ter o combustível, vemos as pessoas que trabalham na área dos transportes, até o próprio governo, já começamos a ver alguns autocarros do governo em filas para abastecerem, não é? Então, fica essa dúvida, onde é que está o combustível de se existir em território moçambicano? Não é? Então, é uma narrativa que podemos estar a adiar, mas cedo ou tarde veremos que o preço poderá disparar, porque isso revela uma escassez deste recurso, que é um recurso primordial para aquilo que é a economia dos países. Ok? E se formos a ver também, já vemos poucas viaturas na via pública circular. Então, quer dizer que esse recurso não existe. Ou é uma estratégia de reservar esse recurso para depois fazer-se aquilo que é a especulação de preços, não é? Então, se é que existe, a tendência é querer especular o preço desse produto, porque existindo deve estar disponível e não termos aqui uma sessão de filas longas, até pessoas dormirem nas bombas para abastecerem, e é um pouco penoso. Então, acho que, de facto, teremos esse problema dentro de dias. Obrigado. Muito obrigado. Mestre Wilker, o setor de gás natural no Moçambique, especificamente a Total, Eni, a Exxon, pode beneficiar da procura
eh, europeia por alternativas de gás russo e também do gás iraniano, ou o risco geopolítico atrasa decisões de investimento? Esta é a minha grande preocupação agora, porque o professor Lúcio falou que disse que só o Estreito de Hormuz já influencia 20% na economia mundial. Será que as alternativas, tendo em conta o que o gás natural, alguma coisa pode mudar, Wilker? Ah, para Moçambique, não, mas para essas empresas, sim. Isto por um motivo muito simples, é porque Moçambique não tem praticamente ganhos significativos, porque nós apenas exportamos a matéria-prima bruta. Nós não tratamos, nós não refinamos, nós não entregamos, não processamos a matéria, nós entregamos a matéria bruta. Então, se nós entregamos a matéria bruta, quem tem benefício são propriamente as empresas. E as empresas em causa não são empresas moçambicanas, elas operam em Moçambique, mas as empresas não são moçambicanas. E o fato delas não serem moçambicanas, os ganhos, obviamente, vão para as mesmas, porque elas podem colocar o preço que quiserem, podem fazer praticamente os contratos na ordem que quiserem. Nós apenas temos alguma pequena percentagem, que é uma percentagem extremamente curta, que é de venda, aquelas são as negociações impostas. Nós podemos importar para tantos, vários países, mas diretamente o país não tem ganhos, porque ela não tem também, por conseguinte, aquilo que eu dizia, a capacidade de processamento desses produtos. Aliás, o gás é um dos exemplos, mas nós temos diversas matérias-primas que também somos exemplo disso, que nós deixamos ela sair a título que poderia ser mais vantajoso para nós. E a título mais vantajoso para nós é permitir que nós pudéssemos trabalhar ou processar estas mesmas aqui. Tem um ponto que, se me permite, gostaria de tocar, é que nós aqui abordamos a questão econômica, abordamos a questão diplomática, mas toda essa situação a nível do Irão também acaba trazendo implicações a nível político. Perdão, que é uma das coisas que também nós precisamos ter em conta. E a questão aqui falava-se de a probabilidade iminente do aumento do custo de combustível, que eu também acho que pode ser iminente, mas se calhar a questão que nós devemos nos colocar é por que é que o governo, até a uma altura destas, mesmo com a pressão que as gasolineiras têm estado a exercer de forma indireta, ela não aumentou, o governo não aumentou o custo de combustível. A resposta é simples. É que nós estamos a sair de um processo de convulsão, de tensão sociopolítica em Moçambique, em que as questões econômicas também acabam sendo impactantes no nosso dia a dia. E se o país automaticamente adotar esta medida para o aumento dos custos dos combustíveis, os impactos econômicos poderão ser também nefastos. Poderemos estar a abrir um novo precedente de greves existenciais em Moçambique, ou protestos existenciais em Moçambique, porque o custo de vida está alto, a inflação continua a subir nos últimos tempos e agora acredito que vai subir ainda mais com esta questão da guerra a nível do Irão. Tivemos a questão do pagamento, aliás, ao FMI, em que a abordagem é automaticamente para que nós pudéssemos conseguir maior financiamento, maior injeção financeira para a liquidação também das outras dívidas que poderiam ajudar economicamente o país. Isto ainda não veio a acontecer. Então, se o país aumentar os custos, os bens de primeira necessidade sobem, o preço do chapa também poderá vir a subir, o combustível estará mais caro, o transporte para carregar ou transportar, faça a redução, a farinha e etc. para a produção do pão sobe automaticamente, o custo do óleo também sobe automaticamente. Então, a camada base que esteve nas ruas, por exemplo, nas últimas manifestações, pode voltar também mais uma vez às ruas para protestar os outros pontos, ou até isso pode servir como um gatilho para os próximos episódios, porque nós tivemos a questão eleitoral como um ponto de gatilho para que as pessoas pudessem ir à rua nos últimos tempos,
mas a questão socioeconômica é que foi um dos principais fatores. A questão política apenas foi o uso. Então, o que o governo está a fazer neste momento é tentar evitar que exista uma outra convulsão econômica que pode surgir a partir de um outro fator. E, na minha opinião, o governo está a portar-se bem quanto a este aspecto, deve continuar automaticamente assim, porque se tomar um posicionamento contrário, as implicações poderão ser negativas e a gente não quer isto neste preciso momento. E fora o fato de nós não querermos, é importante também que o governo comece a pensar em algumas alternativas, porque acredito que não vai conseguir manter este braço de ferro por muito tempo, em que nós também automaticamente devemos orar para que a questão do acordo entre o Irão e os Estados Unidos venha o mais rápido possível, porque se o acordo entre o Irão e os Estados Unidos não vier o mais rápido possível, o custo do crudo por barril vai estar acima desses $100 e vai ser extremamente negativo para nós, vai trazer aí com as consequências não só econômicas, mas também políticas para o país. Muito obrigado. Eu tenho uma preocupação, tenho uma dúvida. Então, a dúvida é mesmo para o professor Celestino e para o mestre Wilker. Visto que recentemente as Nações Unidas ratificou, não sei se é esse o termo que vamos usar, a Resolução 2817. Eh, Que implicações ou quais implicações é que essa resolução pode trazer no sistema internacional, uma vez que eh, eh, os Estados Unidos atacou o Irão contra-atacou em volta, na sua vizinhança, e por sua vez as Nações Unidas, o Conselho de Segurança das Nações Unidas ratifica essa resolução. E que tipo, qual será a influência, ou quais são os impactos que essa resolução pode trazer neste conflito? Vou começar com o professor Celestino, depois passamos para o mestre Wilker. Professor. Ok. Mestre Wilker, podemos começar enquanto o professor Celestino vem. Wilker? O microfone está fechado. Nós desse lado não conseguimos ouvir. O professor Lúcio consegue me ouvir? Os colegas conseguem me ouvir? Eu não sei se consegue me ouvir. Eu Agora consigo, sim. sim, consigo ver. Agora sim. Ok, obrigado. Uma coisa que acho que eu fiz menção, algo que eu fiz menção logo ao início, é esta inércia por parte das Nações Unidas. As Nações Unidas, acredito que a uma altura destas, deve automaticamente pensar nesta que é a sua reformulação, porque senão vai ser e não vai ter impacto nenhum a nível mundial. Houve aprovação da resolução, mas ao mesmo tempo nós temos estes ataques significativos por parte dos Estados Unidos e de Israel e que não há nenhuma responsabilização. E não é a primeira vez, nós podemos remontar até para o ano passado, o ano 2025, em que o Irão Israel enviou numa primeira instância cerca de 25 ou algo do gênero, ou bombardeios, que era para poder atacar o Irão. O Irão acabou respondendo com drones, mas em nenhum momento as Nações Unidas apareceu a condenar, assim com medidas ou ações mais eficazes. Sim, nós temos a questão da soberania e etc., e também do sistema internacional que é anárquico, mas existem algumas regras que acabam norteando esse funcionamento deste sistema internacional. E nada mais melhor, ou ninguém melhor que as Nações Unidas, deveria ter uma mão muito mais atuante para que pudesse se ter esta questão praticamente resolvida e não se verificou até aos tempos atuais, por um lado. E por um outro ângulo,
nós também poderíamos dar esta culpabilidade, não termos uma Nações Unidas atuante por conta mesmo daquelas que são as lideranças essenciais. Nós temos a figura do Guterres, por exemplo, em que nós sabemos que os portugueses, diplomaticamente por natureza, são um pouco mais conservadores e etc. E por isso é que neste mandato do secretário-geral Guterres nós verificamos mexidas ou mudanças numa altura em que o mundo clama ainda mais do que os outros que já passaram a liderar este organismo. Fora esse aspecto, a esperança neste preciso momento passa automaticamente por conta daqueles que são os novos candidatos. E nós sabemos que geralmente os candidatos pertencentes à América Latina é que são mais ousados em poder imprimir algumas mudanças significativas do que propriamente os africanos, do que propriamente parte dos europeus, em que tem tido esta componente um pouco mais conservadorista em termos diplomáticos. Os latinos não. Os latinos, por característica própria, são um pouco mais dinâmicos, um pouco mais revolucionários, e é isso que se espera nesse preciso momento, porque, caso concreto, nós vamos continuar a ter situações, principalmente no Médio Oriente, de forma recorrente, e também isto vai impactar ao mundo, e em Moçambique não ficará de fora, e mais vidas humanas poderão ser perdidas. Muito obrigado, mestre Wilker. Professor Celestino, nós estávamos aqui a falar sobre a resolução 2817 que foi ratificado a nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e depois o mestre Wilker agora levantou um outro campo, um outro olhar, que é a inércia do Conselho de Segurança, e também a como secretário-geral e a posição em que as Nações Unidas vem tomando. Visto também que Guterres chega ao Conselho de Segurança das Nações Unidas depois de grandes homens que fizeram mudanças significativas dentro das próprias Nações Unidas. Estamos a falar de Boutros Ghali, estamos a falar de Kofi Annan, que em algum momento contribuíram significativamente positivo. Como é que o professor Celestino vê essa situação da inércia do Conselho de Segurança? Aliás, não sei. Estou já com um problema de internet, está a cortar muito. Não sei Sim, se. Uma das grandes preocupações tem que ver que quem chefia o Conselho da Segurança. Esta é uma preocupação. Estados Unidos faz parte como membro permanente lá. O agressor faz parte lá. Então, para tomar essas decisões, primeiro é preciso tirar o agressor. E o agressor, muitas vezes, Estados Unidos, temos visto que é um dos países que, quando é questionado, ele automaticamente chantageia em tirar o seu financiamento, como vimos com a Organização Mundial da Saúde. Então, e quando ele, por causa de ser um dos países que mais contribui para esses organismos, ele acaba chantageando. Então, é o próprio agressor que está dentro da segurança, a comandar a segurança. Então, seria uma dialética que podia fazer, seria uma autocrítica. Então, o que devia se fazer nesta circunstância era o Guterres a tentar tomar o voto de qualidade para poder intervir como um organismo. Mas ele não pode tomar esta questão porque precisa de sentar em um colegiado, cujo esse colegiado, quem manda é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que tem mais força, os Estados Unidos chantageia economicamente, os Estados Unidos, aliás, financeiramente, e faz toda essa circunstância. É por isso algumas pessoas até discutiam há dias atrás, estou só de uma forma de provocação. Os Estados Unidos está a agredir o Irã, mas não foi removido no Mundial de Futebol. Veja só o problema que existe na diplomacia.
o quem é mais forte e quem é menos forte e quem é mais supostamente democrático e menos democrático. Então, o que deve fazer é a autocrítica que o próprio Estados Unidos deve estar a fazendo. Se é agressor constante mundial, deve permanecer como uma das potências que manda a segurança internacional dentro da ONU ou não. E quem tem que discutir isso são os próprios países do primeiro mundo, como podemos dizer, os que fazem parte da União, das Nações Unidas com grande punho, porque não vai ser o Moçambique a propor essa situação, porque não temos como nós fazermos isso. Então, significa que ainda há medo dos Estados Unidos em todas as vertentes, quer financeira, quer militar e muito mais. E muitas das vezes, nessas circunstâncias, se o Guterres tentar a fazer alguma coisa, eles podem dizer que a partir de hoje para frente ninguém, por exemplo, o Trump não é mais diplomático, não é um político nato, é um negociante que sabe fazer história dentro da Casa Branca e ele pode chantagear daqui para aqui e pode, se o Guterres poder querer emitir uma opinião desta natureza que nós estamos a falar, ele pode, como dizer, chantagear, dizer que pode sair toda a sede pode sair dos Estados Unidos para outro, onde vocês quiser. Isso o Trump pode fazer isto. O Trump não é um político nato. Se não fosse o sistema de colégio norte-americano, nós estaríamos com um mundo mais calmo do que estamos a enfrentar agora. Porque ele está mais preocupado, muitas vezes, até o Wicker fala, e muitos falam sobre a derrota dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não está sendo derrotado. Os Estados Unidos está a criar a economia. Veja só, há bocado, aumentou o barril de petróleo para 112 por barril, 112 dólares por barril. Então, há mais procura do dólar e ele vai entretendo com esta ideia de fazer que Estados Unidos está perdendo, mas está a levar mais tempo e ele está ganhando mais dinheiro. Porque o Trump não está preocupado. O problema não é os Estados Unidos, é o Trump. O Trump não está preocupado nesta ideia histórica de vencer as guerras. Não. Ele está preocupado com aquilo que ele diz na entrada da tomada de posse, de que quer devolver os Estados Unidos como potência em termos da economia. Muito obrigado, professor Celestino. Também, gente de brincadeira, a Rússia atacou a Ucrânia e logo depois foi eliminado da FIFA. Então, são, temos a situação dos dois pesos, duas medidas, não está a acontecer como deve ser. Wilker, para finalizar, nós estamos já no fim da nossa conversa. Primeiro vou começar com o Wilker, depois vamos para o professor Lúcio. Que medidas urgentes deveria o governo moçambicano tomar nas próximas 4 semanas, ao nível da política estratégica, visto que estamos a viver podemos chamar de caos, porque quando estavas a falar sobre a subida do preço do combustível e o jogo de cintura que o governo está a fazer, e eu agora falo versus esse aumento salarial que o Conselho de Ministros recentemente publicou, que em algum momento tem um impacto muito baixo no funcionário público. E, então, que medidas o governo moçambicano nas próximas 4 semanas pode rever a política energética? Eu falo da diversificação de fornecedores, reservas energéticas, incentivos e entre outros. Bom, antes de mais, eu queria, em breves linhas, concordar com o que o professor Celestino disse relativamente aos ganhos que os Estados Unidos está a ter. Infalivelmente, os Estados Unidos ganham nesta componente, engloba-se também naquela que é a estratégia de American First e tentar engrandecer ainda mais os Estados Unidos. Numa guerra, há quem sempre ganha economicamente, por mais que a nível do terreno esteja a perder, isto também traz ganhos para um determinado grupo internamente. E geralmente, vamos olhar para o caso concreto, não só os Estados Unidos está a ter ganhos, nós temos
por exemplo, outras multinacionais a nível do continente brasileiro, do continente americano, neste caso concreto no Brasil, onde eu estive recentemente, verifiquei que há empresas, até portuguesas, que estão a ter ganhos extraordinários no Brasil por conta desta questão da guerra no Irão. Então, há sempre setores que saem a ganhar e os Estados Unidos não é um desses que fica de fora, está mesmo por dentro. Mas eu acho que um ponto que nós devemos também observar é que o ganho que os Estados Unidos têm vai ser durante um determinado período, infalivelmente. Um determinado período, e não vai ser período suficiente, se calhar, para que o Trump possa completar o mandato e, se calhar, passar para um outro republicano estes ganhos que os Estados Unidos teve ao longo desta guerra. E o que os Estados Unidos procura no Médio Oriente já há muito tempo é, se calhar, um controle efetivo daquela região para que ele possa, se calhar, colocar aquela que é a sua influência, alguns termos e condições, mandar como gosta de fazer naquela região e poderia ser um desses ganhos. O ganho econômico tem, obviamente, a curto prazo, há muito dólar também que está a circular, mas também há gastos que os Estados Unidos está a ter nesses momentos, com milhões de dólares de caças, 100 milhões de dólares também a nível dos porta-aviões e etc. Mas isto é a curto prazo e acredito que os ganhos devemos também começar a fazer essa análise a longo prazo. Sobre o caso concreto de Moçambique, só para fechar, eu acredito que a primeira coisa que nós devemos fazer, deveríamos ter feito, é uma reunião de emergência. Nós não tivemos nenhuma reunião de emergência ainda essencial em Moçambique para debater esta questão do conflito no Médio Oriente. E eu acho que nós temos a mania, principalmente a nossa liderança moçambicana, sempre deixar a última hora, quando o caldo entorna-se, aí é que nós vamos nos reunir de emergência. Mas eu acho que é o contrário que deveria acontecer nesse momento. E acho que nós, como acadêmicos e etc., devemos sempre pautar por um aconselhamento de prevenção ao invés de reação. Porque o que mais nós fazemos em Moçambique é reagir do que prevenir para reagir. E eu acho que é uma das coisas que o Estado deve ter em conta e tentar fazer alguns ensaios e tentar ser mais comunicativo com o povo relativamente às consequências. Para já, é o único remédio, porque mesmo sobre o assunto dos combustíveis, nós aqui especulamos a maior parte das vezes do que poderá estar a acontecer relativamente às negociatas com as gasolineiras e etc. E o governo precisa aparecer, sair a explicar com A mais B do que poderá estar a acontecer, o que poderá ser feito para poder resolver essa situação. Obrigado. Muito obrigado. Professor Lúcio, economicamente, que medidas urgentes o governo pode nas próximas 4 semanas? Professor Lúcio? Bom, eu ia começar dizendo que Moçambique tem muitas alternativas energéticas, não é? Podemos olhar aqui para a questão do gás. Há dias estamos aí a ver a reportagem do gestor da empresa que fornece gás ou que instala os mecanismos para que se use gás, não é? Nos autocarros e outros meios de transporte, e a convidar as pessoas para aderirem. Só que a questão que colocava é o custo da instalação desse mecanismo todo, do sistema, não? Então, uma das questões é essa. Nós temos que começar a isentar algumas taxas ou alguns impostos para aqueles que tendem a trazer essas inovações energéticas em Moçambique. Outra questão não menos importante é que precisamos, se calhar, de ver a questão do imposto como o IVA para aqueles que fazem as importações dessas matérias-primas, não é? Para o território moçambicano. Falo dos sistemas diversos para a instalação de fontes alternativas de energia. Falamos hoje, por exemplo, da questão da energia solar. É uma alternativa, não é? Viável e segura, que Moçambique dispõe de um vasto campo para explorar. Eu tenho dito às vezes que aqui em Moçambique água até mata, não é? Mas a água é uma grande fonte de energia. Então, nós precisamos de desenvolver alguns mecanismos que incentivem, não é, ideias inovadoras
de fontes alternativas de energia. Outra questão que pode ajudar é olhar para o fato de não termos apenas uma única fonte, não é? Dessas, das fontes energéticas, não é? Falamos de contrato com diversos fornecedores, não apenas com um, porque onde há diversidade, não é? Acabamos tendo aqui, em algum momento, um benefício, não é? Então, precisamos, em grande escala, em termos econômicos, como perguntava o Álvaro, precisamos de olhar para a questão de benefícios, não é? Para ideias inovadoras de fontes de energia. Não é? Falamos aqui da energia eólica, falamos aqui da energia por intermédio do gás, energia solar. Temos aí a questão de ver mais albufeiras como forma de termos mais alternativas energéticas no país. E que só um dia temos aqui viaturas que são movidas a corrente elétrica, outras movidas a gás, massificar o uso do gás, não é? Então isso seria uma alternativa. Quase todos os moçambicanos hoje em dia cozinham usando o gás doméstico, não é? Porque produzimos internamente. Então, acho que precisamos de começar a pensar assim como país, de forma a, a ajudar aquilo que é a nossa economia, não é? E evitar vamos lá, o impacto dos choques externos. Então, é o que eu podia dizer em linhas gerais. Muito obrigado, professor Lúcio. Professor Celestino, para terminarmos, que papel pode a sociedade civil desempenhar na prevenção da desinformação e na promoção da resiliência comunitária face aos choques externos, uma vez que nós temos a mídia como o quarto poder, que em algum momento eh, o quarto poder hoje ganhou um outro campo, né? Há anos atrás, quando falávamos do quarto poder, estávamos a reparar só para o lado das notícias, etc, etc. Mas nós temos a mídia, também temos as redes sociais, entre outros, que acabam influenciando significativamente na mudança comportamental. Estou a falar de política, econômica, social. Enquanto, para nós, como analistas políticos, como cientistas políticos, que papel pode a sociedade civil desempenhar na prevenção deste processo todo? É interessante e é difícil responder. Mas até antes de responder a sua pergunta, só queria acrescentar o que estava a falar o professor Lúcio. Fora das energias que ele estava a dizer, nós, se pegar o Zambésia e Namakura até Manhissa, nós temos grande potencialidade de criar, de plantar cana doce, até Manhissa, cana doce, e nós termos o etanol fora disso. Construir as usinas de etanol, o etanol muitas vezes substitui a gasolina. E nós temos essa capacidade. Então, é uma das, apesar de que não são urgentes, mas devia-se pensar também nesta realidade. O que nós devemos fazer o que tem que fazer a sociedade civil? Olha, eu tenho assistido bastante às redes sociais, muito, gosto, sou fanático. É, é, preci- na filosofia, entre as ideologias da direita e esquerda, há uma pergunta que sempre se coloca. Liberdade de expressão. Dentro da liberdade de expressão, os da direita defendem a liberdade de expressão. O da esquerda quer censurar a liberdade de expressão. Por que o da esquerda quer censurar a liberdade de expressão? Depois de você ter uma informação, você deve pensar as consequências da sua informação. Não é uma questão de censura. É uma questão de regulamentação das consequências da sua informação. Veja só, aqui ontem, quase estavam a linchar uma senhora por causa do desaparecimento do órgão genitais, aqui mesmo em Vanduz. Então, aliás, a liberdade de expressão ela também deve ser refletida. Quais são as consequências da minha liberdade de expressão nessa ocasião? Então, o que devemos fazer? Por exemplo, eu gosto muito do trabalho que o mestre Wicker tem feito,
mas eu lhe dou desafio como uma das ciências políticas, deve passar a formar, se for possível, criar um workshop da sociedade civil para formar as pessoas que fazer um ativismo social não é questão de buçalismo, nem questão de ofensa, mas sim criar. Como eu, por isso eu digo, porque ele muitas vezes trabalha, eu sigo muito ele, trabalha com documentos, trabalha com questão da formalidade. Numa sociedade de direito democrático como este, deve existir a sociedade civil mas deve haver filtração dentro da sociedade civil das informações para que não crie o caos. Temos visto muitos, não vou citar até nome, mas tem muitos ativistas, supostamente ativistas sociais, mas eles precisam de uma indução do ativismo. Porque, para além de ser ativista social, ele acaba de sendo uma pessoa que cria intrigas. Você é um ativista social, vai numa escola que algumas pessoas estão a reclamar sobre o talhão da escola e você manda partir a escola. Mas mais tarde você reclama que a escola não existe. Veja só, é a filtração. O ativista, o que faz? Reconcilia e cria solução. Então, o que tem que se fazer é a questão da indução da sociedade civil como ativista para uma criação de uma harmonia da informação, porque até a informação, quando é bem filtrada e bem construída, ela vai ajudar até aquele que não conhece o que é uma sociedade civil, até aquele que não conhece o que é uma lei, até aquele que não conhece o que são os seus direitos e vai a reivindicar nessa situação. Eu falo isso como professor. Algumas pessoas, você encontra numa sala de aula, você está lecionando, porque compreendeu mal o que é um ativismo, ele pensa que abusando do professor faz parte de um ativismo. Então, as pessoas que têm este nome, como o professor Wicker, a Quitéria e os outros, devem criar workshop que chama-se indução daqueles que querem ser ativistas sociais para termos um poder, o quarto poder com uma boa intenção e o quarto poder de desenvolvimento. Porque é isso que nós queremos, desenvolvimento, não desinformação que temos visto a acontecer, mas é falta mesmo da questão da indução. Então é necessário, é um desafio que eu estou a dar ao colega, que está nessa área, eu não estou, para ter essa indução, vamos ver que teremos uma informação boa, uma informação filtrada, em que num dia desse alguém não cai na barra da justiça sem conseguir provar aquilo que ele denunciou. Muito obrigado, professor. Eh, eh, Nesta, depois do que o professor acabou de dizer, eu me recordei do pensamento de Platão e Aristóteles, quando falam do principal objetivo da política, assumindo que o homem por si só é um animal político. Então o grande objetivo da política é o bem comum para Platão e Aristóteles. Então, se esse ativismo social ser com o fim do bem comum, e nós aí já estaríamos a executar ou a contribuir alguma coisa para a sociedade e para o desenvolvimento do país, tanto como do mundo. Muito obrigado para agradecer os nossos três oradores, para já dizer que a nossa mesa redonda, que teve como tema o potencial impacto do conflito israelo-iraniano sobre ambiente político e econômico de Moçambique. Nós aqui nesta conversa, nós estávamos preocupados com 4 blocos principais: contexto geopolítico global e regional, impactos políticos e diplomáticos para Moçambique, impactos econômicos, energético, financeiros e comerciais, e a estratégia de mitigação e adaptação. Dizer que vamos abrir 5 minutos para contribuições e perguntas dos participantes, para depois nós seguirmos para a fase final da nossa conexão acadêmica. Prezados participantes,
já está aberto esse processo de contribuição e perguntas da nossa conexão acadêmica. Ok, o silêncio eu acho, eu quero acreditar que é um silêncio de satisfação em construção de muito conhecimento que aqui foi deixado pelo professor Celestino, pelo professor Lúcio, pelo mestre Wilker. Infelizmente o mestre Wilker ficou sem carga, ele acabou saindo. Eh, Professor Celestino, o professor Lúcio, eu, eu, eu tenho uma observação em torno desse conflito que o mestre Wilker também deixou ficar de forma superficial, também de forma superficial vou comentar, em torno do realismo do sistema internacional, em que nós tivemos dois grandes blocos na construção do estudo do sistema internacional, e nós onde falávamos sobre em torno dos idealistas e dos realistas. Então, os realistas levam-nos mesmo à anarquia do sistema internacional, né? Enquanto que os idealistas sempre defenderam aquela relação diplomática do sistema internacional. Atualmente, o professor, desculpa, o presidente Trump está a nos dar uma aula de relações internacionais, em que ele mostra com A mais B, depois do que ele fez na Venezuela e depois do que ele está a fazer junto do Israel ao Irão. Então, está a trazer para o sistema internacional uma visão nova. Né? Nova como tal, não, que já era teórico, agora estamos a ver na prática dentro do processo anárquico do sistema internacional. E a minha preocupação é, será que o realismo voltou ou sempre existiu? Professor Celestino, para nós terminarmos e depois passar a palavra ao mestre de cerimônia. O realismo sempre existiu. Ele começa até com o Gengis Khan, o Júlio César, até a Cleópatra até aqui. Então, o que se faltava é a questão do humanismo que está sendo construído, e muitos dos presidentes que estavam a entrar, eles não queriam criar uma guerra, porque às vezes estão mais ligados à questão da hegemonia dos direitos humanos. Mas a questão não é questão de voltar. Ele sempre existiu, e independentemente de quem vai dirigir. Então, o que se falta? O que falta é só uma impulsão. E o Trump fez isto. E às vezes é aquilo que eu estava a dizer, que dentro do realismo, alguns, os historiadores não defendem, mas eles veem que as ditaduras, elas criam a industrialização do país. Só que os Estados Unidos, como historicamente é um país conhecido como construtor da democracia, que eu não concordo, porque lá tem uma dualidade dos partidos, os outros não conseguem fazer nada. Então, ele começa a entrar nesta situação em nome da democracia para tentar criar esta ideologia da ditadura para a reconstrução dos países. Então, o idealismo sempre existiu, ele nunca vai parar de existir, mas primeiro você deve reparar no próprio seu país, na própria sua economia, e para começar a implementar e a fazer isso. Por que eu digo isso? A Rússia, assim como a Alemanha na Segunda Guerra, na guerra que foi movimentada por Adolf Hitler, foi uma das guerras em que Adolf Hitler começa a construir arma dentro da guerra, e os outros países imitaram esta realidade. E por isso eu disse, este momento é o momento da reconstrução idealista, para vermos que as próximas
aos próximos acontecimentos, não possamos sobreviver como passarinhos que dependem da natureza para sobreviver. Então, são essas questões em que todos os países, depois do Adolfo Hitler financiar tanque, fazer tanque de guerra, fazer pequenos aeronaves dentro do seu exército, e muitos países, até o próprio Estados Unidos, começou a imitar a ideia do Adolf Hitler. Então, esta realidade que nós devemos compreender, que não podemos dormir porque o idealismo existe. Não podemos dormir porque há muitos defensores dos direitos humanos. Os defensores dos direitos humanos têm também seu princípio, que é o financiamento e alcançar os seus objetivos desta realidade. Mas é preciso saber que esta realidade não volta, mas existe. Mas há um momento que ele para, depois de uma década ela volta. Então são questões só. Veja só o que está a acontecer agora na América Latina. Todos da esquerda estão a perder e está a existir uma outra onda que eles chamam de reorganização. Veja só, não dizem política, dizem do reconhecimento familiar. Porque ele disse que lá discute essa questão da homossexualidade, de muita coisa, e eles acham que isto é esquerdista. Enquanto quando os da direita, eles reconhecem isso, o catolicismo, aliás, o cristianismo e tudo isso. Então significa que só precisava só de um empurrão para chegarmos a esta realidade. A história já explica tudo isso e em nenhum momento que essas duas realidades que o mestre falou ali, ele foi descartado. Não. Desde a existência da humanidade e desde a construção das nações, assim como das monarquias também. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Então, nesse âmbito, nós estamos a perceber que estamos a viver mais uma onda ou da democracia ou da desdemocratização, como escreveu o Antidote. Obrigado, professor. Professor Lúcio, últimos 1 minuto, últimas palavras, o que o professor Lúcio tem a dizer em torno deste processo da anarquia internacional. Bom, eu ia deixar últimas considerações, primeiro agradecendo a direção, como disse antes, por nos ter convidado para participar desta mesa redonda, não é? E que aprendemos muito, falamos sim, mas também aprendemos muito desta mesa redonda, há muitos aspectos foram aqui abordados, e que esta situação, esse conflito entre a Rússia, aliás, o Israel e o Irão, deixa um legado para os países africanos, não é? E como também aconteceu entre a Rússia e a Ucrânia, deixou legados. E também espero que os africanos aprendam desta situação que vivemos hoje a nível deste conflito, não é? E dos seus impactos para nossas economias, não é? E no final do dia, como disse o Wilker, a África é fonte de matéria-prima. Então, se é fonte de matéria-prima, precisamos de industrializar mais os nossos serviços em África, a investir mais em áreas de engenharia. Quando entraram aqui as grandes empresas para essa exploração de petróleo e gás, Moçambique não conseguiu representar-se, não é? Por falta de pessoas especializadas para o efeito. Então, precisamos de investir cada vez mais na indústria, não é? Para ultrapassar algumas situações, tomando como exemplo o Catar, não é? Ontem era um país quase que não reconhecido, mas hoje é uma grande potência naquilo que é a produção de gás a nível mundial. Então, acho que são minhas últimas considerações e a lição que fica para nós neste webinar. Obrigado. Muito obrigado, professor Lúcio. Devolvo a palavra ao mestre de cerimônia, mestre Lucas. O Lucas Mestre saiu, Lucas? mas a doutora Teresa vai dar Sim, sim. continuidade. Doutora Teresa. Sim, mais uma vez, boa tarde. Queremos agradecer ao painel pela abordagem, ou pela rica abordagem que teve aqui a anteceder sobre o atual tema, tem a ver aqui com o potencial, não é? Impacto do conflito israelano, assim como o iraniano,
sobre o ambiente político e econômico de Moçambique. E sem mais delongas, gostaria de convidar aqui o senhor vice-reitor para a área acadêmica, a professor Dr. Simon Moura, para proceder com o discurso de encerramento. Sou Simon. Obrigado, doutora Teresa. Boa tarde a todos. Eu posso somente concluir, como já foi dito, que me antecipou, agradecer os panelistas. Acho que todos que assistiram a esta mesa redonda concordam comigo que foi um evento extremamente interessante. Posso só de novo agradecer aos panelistas por como foi tratado os assuntos, a clareza, a profundidade. E admito que vou sair desta mesa redonda com um maior conhecimento do assunto, um maior esclarecimento. E, ripeto, posso só agradecer a nome da Uniced a disponibilidade para ter contribuído a criar um evento extremamente relevante. O evento foi gravado, quindi será nosso dever depois disponibilizado, já está disponibilizado no Facebook, mas também em outros canais de redes sociais, porque mais pessoas possam ter acesso e assistir a este debate. Ainda mais uma vez, muito obrigado e declaro fechada a mesa redonda. Obrigado a todos, bom fim de dia e um bom 1 de maio, amanhã. Muito obrigado, senhor vice-reitor. Não sei se o Nelson ainda cá está para nos ajudar com a captura da foto de ocasião. Podíamos ligar as nossas câmeras só para fazer um registro do nosso evento para a captura da foto de ocasião. Bem, já temos as telas ligadas aqui. Não sei se o doutor Nelson está aí. De todas as formas, também faço algumas capturas aqui para ficarem registradas. Muito obrigado. Tal como já considerou aqui o senhor vice-reitor, queremos agradecer a participação de todos mais uma vez e até uma breve ocasião. Bom final de semana. Muito obrigado a todos. Obrigado, muito obrigado. Boa tarde.